Amigos telespectadores, olá. Eu tenho recebido e-mails, telefonemas e até mesmo tenho tido a oportunidade de ter contatos pessoais andando na rua de pessoas que me procuram para conversar sobre o programa Admirável Mundo Novo. E eu tenho observado que há uma grande curiosidade, especificamente sobre minha área de atuação, que, como vocês sabem, é a astrologia. E as pessoas ficam muito curiosas porque elas não entendem como, olhando um mapa, né, que, para quem não conhece, é um mistério, signos ininteligíveis, não dá para entender, de onde a gente começa a tirar informações sobre a vida da pessoa. E eles acham, poxa, isso você adivinha? Não, não adivinho. Mas como que não? Você é paranormal? Não, mas isso não tem nada a ver com paranormalidade. Lógico que se um astrólogo, além de astrólogo, ele for um paranormal, bom, tá, facilita. Mas só a astrologia, a técnica astrológica, tem tudo para fazer com que um astrólogo treinado e ético, ele deduza dessa simbologia toda, todas as informações pertinentes à pessoa que está sendo consultada. E é incrível o número de informações que a análise de um mapa natal, um mapa de nascimento, pode dar para fazer com que uma pessoa se entenda. É isso. Então, as pessoas ouvem o que a gente está dizendo, mas eu ainda não entendi como é que isso funciona. Eu já fiz outros programas ao longo da minha carreira na TV e acredito já em outros programas ter falado sobre o assunto, mas ao que parece a ficha não caiu. Então esse é o motivo do programa de hoje. Eu quero explicar para vocês como funciona a astrologia. Bom, em primeiro lugar, o astrólogo tem que ter uma boa carga de leitura, de preferência deve ter feito um curso dado por uma pessoa experiente, deve ter horas e horas de treino e principalmente não deve parar nunca de estudar, porque a astrologia está se redescobrindo todo dia, essa que é a verdade. A partir daí, ele abre o consultório dele e pessoas interessadas em saber mais sobre eles mesmos, eles entram em contato dizendo dia, mês, ano, hora e cidade de nascimento. E a partir daí, o astrólogo, utilizando um programa profissional de cálculo astrológico, ele joga os dados no computador e surge, como resultado, a carta natal, que é a figura esquemática do céu sobre a cabeça desse cliente, no momento em que ele nasceu. E aí termina a parte técnica da astrologia, que é o cálculo, e começa a parte, entre aspas, artística, que é a interpretação das posições planetárias. Então, para que vocês possam ver um exemplo prático, eu peço aí à equipe técnica que me coloque aqui na tela um mapa de exemplo, né? Então, amigos, vejam, temos aqui o desenho do céu sobre a cabeça da pessoa, que teoricamente estaria aqui no centro, e ao redor temos signos
os 12 signos do zodíaco, planetas, os 10 planetas conhecidos, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E também temos, aqui vejam, um asteroide, Quiron, que também está sendo hoje conhecido como um planeta anão. E também temos a Roda da Fortuna, que é uma posição planetária. Temos isto aqui, que é a cabeça do dragão, o nó do norte da Lua. E temos aqui Lilith, também chamada de Lua Negra. Esses são os elementos do mapa. Temos também, cortando os signos, às vezes, umas linhas esverdeadas, e essas linhas são 12 linhas, elas compõem as casas chamadas terrestres, que são numeradas em algarismos romanos e que vão de 1 a 12. Cada casa representa uma área da nossa vida, a saber, a casa 1, o nosso corpo físico e a nossa personalidade, como nós agimos, como nós nos apresentamos às pessoas. A casa 2 é a casa do dinheiro que nós ganhamos e como nós gastamos. A casa 3, a casa da família, colateral, irmãos, tios, primos, sobrinhos, cunhados, concunhados e assim por diante. A casa 4, no mapa do homem, é a casa da mãe, do consulente. E se for uma mulher a consulente, é a casa do pai. A casa também da infância, das origens e da velhice. A casa 10, a casa dos amores, a casa dos filhos, a casa do lazer. A casa 6 é a casa do trabalho e da saúde, os pontos fracos de saúde de cada pessoa. A casa 7 é a casa das associações, associações comerciais ou associações conjugais. A casa 8 é uma casa muito importante que fala sobre as nossas transformações. Também é a casa da nossa sexualidade. A casa 9 é a casa do estudo superior. Vamos dizer, cursos de terceiro grau. Também é a casa das grandes viagens, da filosofia, da religião. Não que religião nós seguimos, mas como nós seguimos determinada religião de nossa escolha. A casa 10 é a casa do conceito que a sociedade tem sobre nós, a nossa fama, e também a casa da nossa vocação profissional. A casa 11 é a casa das nossas amizades, como nós fazemos amigos, como nós perdemos amigos e como nós mantemos as nossas amizades. E também é a casa dos nossos objetivos de vida, como nós encaramos nossos objetivos de vida e como nós nos lançamos para alcançar esses mesmos objetivos. E a casa 12, que alguns astrólogos gostam de chamar de o porão da casa, ou seja, é o quarto de despejo, vai tudo o que não foi levado em consideração nas outras 11 casas. Mas também é a casa da filantropia, da caridade, do bem que nós podemos fazer aos outros. É também a casa dos nossos sofrimentos. O que é que nos preocupa, o que nos faz sofrer e como nós nos preocupamos e sofremos sobre aquilo que nos preocupa e nos faz sofrer. Então veja, amigas, de cara está se montando o quebra-cabeças. Não há uma pergunta que vocês queiram fazer sobre alguma área da vida de vocês cuja resposta não esteja prevista numa dessas casas. Agora, e daí? Bom, vamos falar sobre os planetas. Os planetas que eu já enumerei, de Sol a Plutão, são verbos. Cada planeta pode representar inúmeros verbos, mas eles são agrupados por tema. Então, por exemplo, o Sol é o verbo ser, a Lua é o verbo sentir, Mercúrio é o verbo comunicar,
Vênus é o verbo amar, criar. Marte é o verbo agredir, apaixonar, né? Lutar. Júpiter é o verbo expandir. Saturno é o verbo frear, restringir. Urano é o verbo magnetizar. Netuno é o verbo intuir. E Plutão é o verbo transformar. Agora, todos nós temos esses e outros verbos que nós conjugamos. Mas, por exemplo, o verbo apaixonar, dado por Marte, cada um de nós se apaixona de uma determinada maneira. Ué, mas Marte não é o mesmo Marte para todos os mapas natais? Meus amigos. Mas vejam bem, este mapa aqui, por exemplo, ele tem Marte aqui em Sagitário. Então, a maneira sagitariana de Marte se apaixonar é diferente da maneira canceriana de Marte se apaixonar. Marte em Câncer é uma coisa, Marte em Sagitário é outra. Como é Marte Sagitário, dado aqui pelo exemplo? Veja, o Marte em Sagitário aqui dá uma característica muito interessante. O Marte em Sagitário faz com que quando a pessoa se apaixona, a paixão dela é super expansiva. Ele diz para todos que está apaixonado. E a primeira pessoa a saber, logicamente, é o objeto da sua paixão. E também Marte em Sagitário dá uma característica muito interessante, que é a de que essa pessoa, estatisticamente, porque a astrologia é muito baseada em estatísticas, ela se apaixona por pessoas forasteiras, ou seja, pessoas que não nasceram na mesma cidade em que essa pessoa nasceu, ou que essa pessoa esteja morando. Então, se fizer uma estatística, você já se apaixonou várias vezes na vida? A gente diz para essa pessoa aqui, dona desse mapa. Sim, já. E me diga, estatisticamente, quantas pessoas que você namorou eram da mesma cidade em que você estava morando ou da mesma cidade em que você nasceu? Vamos dizer, muito poucas. A maior parte era tudo forasteiro. Está aí. É uma tendência que estatisticamente se comprova através da análise de um mapa natal. Está dando para entender o exemplo? Aqui, por exemplo, eu estou vendo uma outra informação, porque o Marte aqui está fazendo uma conjunção com Saturno. Então, sempre que há aspectos de um planeta para o outro, e existem inúmeros aspectos, conjunção, sextil, semissextil, quadratura, oposição, trígono, quincunce, são ângulos diferentes de aspectos. Esses aspectos dão o seguinte tipo de informação. O planeta que está sendo analisado é o verbo, aqui no caso, Marte. O planeta ou os planetas que estão fazendo aspecto com Marte são advérbios. E relembrando o nosso português de segundo grau, advérbio serve para qualificar o verbo. Então, Marte expansivo por causa do Sagitário significa a paixão expansiva. Com Saturno, me dá duas informações. Paixão expansiva restritiva, ou seja, essa pessoa sofre uma série de dificuldades com suas paixões. E outra característica interessante, Saturno, entre outras coisas, representa o tempo. E isso mostra que essa pessoa, ela jovem, tem uma tendência de se apaixonar por pessoas mais velhas. Essa pessoa, já na idade adulta, madura, tem uma
tendência, uma propensão a se apaixonar por pessoas mais jovens. E é disso, não é profético, observem bem, são tendências. Então é daí que a gente vai tirando as informações das pessoas. Esse mapa é cheio de informações. Ele me diz como uma pessoa pensa. Aí a gente tem que ver em que signo e em que casa e que ângulos está o Sol dessa pessoa. Então esta pessoa, por exemplo, a missão específica de vida dela é se transformar. E por estar na casa 8, esse Sol também indica que muitas das transformações da vida dessa pessoa serão oriundas, serão provenientes de paixões repentinas e de sofrimentos provocados por paixões repentinas e que não deram certo. Através desse sofrimento, esse é o caminho da transformação dessa pessoa. Conforme a vida vai passando, as experiências vão se acumulando, essa pessoa vai ganhando um cabedal de experiências que vai amadurecendo naturalmente a pessoa e ao mesmo tempo transformando essa pessoa ao longo da vida. É assim que um astrólogo trabalha. E uma coisa que um astrólogo tem que saber lidar é com as palavras, porque, vejam bem, eu costumo dizer para os meus alunos que o importante não é o que se diz para o nosso consulente. O importante é como se diz as coisas que esse nosso consulente precisa saber, porque afinal de contas ele está lá para ouvir falar dele. E a gente pode falar tudo, mas com jeito, para não magoar, para não ofender, para não impactar, para não criar problemas para essa pessoa que se vem nos consultar, porque já deve estar se sentindo pelo menos problemática. Esse é o funcionamento da astrologia. Aqui também nós podemos tirar outras informações. Por exemplo, o astrólogo pode dizer se uma pessoa é impulsiva ou não. Pode dizer se a pessoa é acomodada ou não. Essa pessoa também pode dizer se o consulente é um líder, é um liderado, é uma pessoa que nasceu para exercer uma profissão liberal, em que ele não lidera nem é liderado por ninguém. Se essa pessoa, por exemplo, tiver muitos planetas em signos mutáveis, este mapa aqui está cheio de planetas em signos mutáveis. Então, o que é que significa isso? Que essa pessoa, a vida muda, lógico, a vida não é estática, é dinâmica, toda hora ela está mudando, mas tem mapas de pessoas que indicam muito mais mudanças, tanto em termos quantitativos como qualitativos, do que a média das outras pessoas. A gente já alerta o nosso cliente: olhe, espere tudo, nada é definitivo na sua vida, em quantidade e em qualidade. E essa pessoa tem que se adaptar, procurar se adaptar para tirar o maior proveito dessa informação. É para isso que serve a astrologia. Temos também a possibilidade de dizer se essa pessoa é mais uma planejadora do que uma executora, ou mais uma executora do que uma planejadora. Também podemos, informação importantíssima, saber se essa pessoa é uma paranormal ou não, se ela é intuitiva ou mais racional. Olhem quantas informações a gente pode tirar de um simples mapa. Coisa também que é o ponto alto da entrevista é que nós analisamos o Sol, a Lua e o ascendente dessa pessoa. O Sol dessa pessoa me dá o caráter dela, como ela é, como ela pensa a vida de maneira geral. A Lua dessa pessoa me dá o temperamento, a maneira dela sentir, como ela sente, como ela se emociona, a alma da pessoa, o seu temperamento.
E, finalmente, o ascendente dessa pessoa me dá a informação de como essa pessoa age. É a personalidade dela. E o que é a personalidade? Personalidade é o papel que ela representa para os outros, como uma espécie de autodefesa, para que no fundo as pessoas não saibam exatamente quem essa pessoa é. Vocês sabem que ninguém gosta de ser desvendado. Tem pessoas que não ligam, dizem, minha vida é um livro aberto. Mas tem outras que dizem, a minha vida é um livro aberto, só que escrito em sânscrito. Vá me entender. Pegaram a ideia? Então, meus amigos, temos aqui um mapa bastante interessante. Podemos saber se essa pessoa é mais objetiva ou subjetiva. Podemos procurar saber se essa pessoa é mais extrovertida do que introvertida. Por este mapa, essa pessoa é totalmente extrovertida. Ela diz o que pensa, ela diz o que sente, e tem que se tomar cuidado conversando com uma pessoa dessas, para a gente não contar os segredos dela, porque provavelmente esta pessoa não saberá guardar os segredos. E a culpa dela, a astrologia me diz que ninguém tem culpa de nada. A astrologia também me diz que nós não temos qualidades nem defeitos. Vocês vão dizer, ué, o que é que nós temos? Nós temos características. Qualidade ou defeito é o uso que se fazem das nossas características, que são dadas pela análise de todos os pontos desse mapa. Outro ponto muito interessante também, amigos, é dado pelas posições planetárias. Então vamos tomar só como exemplo, né? Porque eu estou dando uma explicação de como funciona, não estou dando uma aula de astrologia. Então vamos pegar aqui, por exemplo, este pontinho aqui que se chama a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna é um ponto árabe, foi calculado e estudado pelo povo árabe, principalmente o povo árabe que morava na Espanha, e eles descobriram que haviam pontos nevrálgicos no mapa das pessoas, e eles criaram uma porção de pontos que são equações astrológicas. Uma das mais famosas e que perduram até hoje é a chamada Roda da Fortuna, que é uma equação em que envolvem o chamado tripé astronômico, Sol, Lua e o ascendente. A Roda da Fortuna, em poucas palavras, me diz que, em função do signo em que está a Roda da Fortuna, e aqui no caso deste mapa de exemplo está em Câncer, ou seja, se a pessoa agir de forma canceriana, e em função da casa que a Roda da Fortuna está, aqui no caso está na casa 11, a casa 11 é a casa das amizades e dos objetivos, a pessoa agindo com os amigos de forma canceriana e agindo na busca de seus objetivos para concretizá-los, casa 11, essa pessoa vai dar muita sorte na vida sempre que ela entrar nesse diapasão, nessa vibração. Então a pessoa, já sabendo disso, ela vai procurar saber como tem que agir de forma canceriana para conseguir atingir e otimizar seus objetivos. Então, estamos dando exemplos de que tipo de informações um astrólogo pode dar para o cliente, para que ele diga, me entendi. O mapa também me diz como eu amo, como eu me apaixono. Todos nós temos uma forma de amar e uma forma de apaixonar. Às vezes, quando Marte e Vênus, Marte a paixão, Vênus o amor, caem no mesmo signo, essa pessoa nasce, sem dúvida, com uma dificuldade em distinguir, em diferenciar amor de paixão. Para ele é tudo a mesma coisa. E não é. E não é. Muito bem, amigos. Outra coisa também que a gente chega, já concluindo, estamos chegando ao final do programa, que uma pessoa tem que entender é o seguinte: nós olhamos para o mapa e dizemos,
Ah, aqui neste mapa de exemplo, eu sou ariano. Sim. Resposta parcialmente correta. Qual seria a resposta exata? Você é ariano, é taurino, é geminiano, é canceriano, é leonino, é virginiano, é libriano, é escorpiniano, sagitariano, capricorniano, aquariano e pisciano. Você é os 12 signos, cada signo vibrando e agindo numa área da sua vida. Nós somos todos nós os 12 signos do zodíaco, em que os planetas estão espalhados neles todos. Então, amigos, sem essa de dizer eu sou touro, eu sou Áries, eu sou Gêmeos, você é os 12 signos. O que é que você quer saber da tua vida? Eu quero saber como eu amo. Bom, como você ama, você não é ariano. Você aqui, no caso, neste mapa de exemplo, você ama como peixes. E como é que eu me apaixono? Você já disse anteriormente, você se apaixona como Sagitário. E aí a gente começa a explicar tudo isso. Amigos, deu para ter uma ideia? Então, comecem a pensar e parem de criticar tanto a astrologia. Eu até entendo, porque eu também criticava a astrologia quando eu não acreditava nela. Eu achava que a astrologia era isso que sai nos horóscopos de jornal. Isso não é astrologia. A astrologia está aqui, meus amigos. Essa é a verdadeira astrologia. Como é que vocês podem saber se funciona ou não? Simples. Procurem um astrólogo ou então comecem a estudar astrologia. E vocês vão ver que vocês vão ter uma senhora de uma surpresa. E agradável, espero eu. Então, amigos, espero que vocês tenham gostado desse programa. Estou me despedindo e para aqueles que queriam saber como funciona a astrologia, estou em dia com vocês. Vou fazer outros programas explicando outras características da astrologia para que vocês se situem melhor. Aguardem o próximo programa, portanto. Um grande abraço, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro neste mesmo dia da semana, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Meu cordial abraço. Até lá.